Oi, pessoal, vamos seguindo aqui o nosso estudo da disciplina de Programação Orientada a Objetos e nós vamos agora fazer uma análise mais profunda sobre os métodos, e falar um pouco mais sobre a sua estrutura, funcionamento também da linguagem Java e vamos seguir tratando de membros estáticos e constantes, a sua utilidade para a linguagem Java, para as linguagens de programação em geral, e não diferente também para a programação orientada a objetos. Tá? Vamos seguindo aqui nos nossos estudos. Ok? Então, olha só. Essa aula aqui é baseada nos capítulos 6 e 8 do nosso livro texto de Paul Deitel e Harvey Deitel, né, Java como programar, como vocês já sabem. Eu estou utilizando aqui a 10ª edição, mas são os mesmos capítulos também na 8ª edição. Mudanças são muito poucas entre as duas edições, entre as edições 8 e 10. Tá? Então, vamos lá. O que nós vimos sobre métodos? Nós vimos que métodos, né, e classes também ajudam a modularizar um programa, que é um conceito chamado dividir para conquistar. Então, para a construção dos métodos, devem ser considerados princípios importantes de programação, né? Nós temos que lembrar das boas práticas de engenharia de software também, para construir métodos adequados. Também precisam ser analisados com atenção os mecanismos de implementação da linguagem Java, para você não ter problema aí durante a compilação do código, né, esquecendo chave, não passando corretamente argumentos para os parâmetros, né, etc. E aqui nós vamos ver também que há métodos variáveis que podem ser chamados sem a criação de objetos, né, sem precisar dar um new num objeto, né, criar um objeto, você pode chamar métodos daquela classe. E esses métodos são chamados de métodos estáticos e as variáveis são chamadas de campos estáticos ou variáveis estáticas, tá? Ok? Então, vamos lá. Métodos, né, são implementações de operações para os objetos de uma classe. E eles nos dão aí algumas características, né, bem interessantes, ok? Que a gente precisa avaliar quando for criar os métodos. A gente tem que pensar em reutilização de software, tá? Criar métodos que façam coisas, né, coerentes, não façam coisas exageradas, de forma que ele pode também ser reutilizado em outro local. Os métodos formam blocos de construção junto com as classes, é como se a gente estivesse construindo o software a partir de peças simples e coesas. E sempre um método, né, uma operação, tem que ter uma tarefa única e bem definida. Se o método for somar dois números, então a gente só vai para somar dois números, né, para somar, salvar no banco de dados, depois retornar o resultado de multiplicação, etc. Não, né, tem que fazer só aquilo pelo qual o próprio método está dizendo que faz. Então, isso facilita os testes, a depuração, né, que é verificação de pontos que estão com problema, né, fazendo testes aí, a depuração, e reutilização também em outros locais, tá? Então, esses são as principais pontos que a gente tem que tratar aqui. Assim, também que cada método deve ter um nome apropriado à tarefa de executar, né? Se um método é para somar 2 ou 3 números, eu não vou dar um nome para ele, x, ou multiplicar. Não, tenho que dar um nome apropriado ao que ele faz. Eu quero criar uma operação para acelerar o carro. Então, a operação vai ser acelerar. Não vai ser correr, né? Tem que ser um nome adequado. Correr pode significar outra coisa, tá? Quando a gente tem dificuldade de nomear um método, pode ser que há tarefas em demasia nesse método, né? Então, é importante dividir esse método em outros métodos com nome adequado àquilo que ele faz. E aí, um método chama outros métodos para realizar alguma outra operação também. Então, a gente vai ter essa possibilidade de um método chamar outro método, como está nesse exemplo aqui, ó. Por que eu posso necessitar que um método chama outro método? Porque pode ter algumas responsabilidades que é bom colocar em outra operação, ou é executado por um objeto de outra classe, tá? Então, a gente faz essa divisão para permitir a colaboração e divisão de responsabilidades. Então, posso ter o método 1, que chama o método 2, que, por sua vez, chama o método 3 e o método 4. O método 3 retorna alguma coisa, o método 4 retorna alguma coisa para o método 2, e, por fim, o método 2 retorna para o método 1,
que depois chama o método 5, que retorna de novo para o método 1, que depois chama o método 6, que retorna para o método 1. Então, isso facilita bastante, a gente vai ter muitos exemplos nesse sentido, né, de métodos chamando outros métodos. E a gente pode ver aqui que é uma hierarquia de chamadas, certo? E enquanto o método chama outro método, ele aguarda a execução desse, por exemplo, o método 1, quando chamou o método 2, ele aguarda o método 2 terminar de executar, para poder executar a próxima linha após a chamada ao método 2, e assim sucessivamente, ok? O método chamador, né, não conhece a implementação do método chamado, né? O método não sabe como é que o método 2 fez a sua implementação, só sabe que precisa dele para retornar alguma informação. Isso, né, de um método não precisar conhecer como é que o outro método fez a implementação da operação, é chamado de ocultamento da implementação. A única coisa que o método 1 precisa saber é que ele diz que faz uma coisa e eu preciso disso que ele faz, tá? Eu preciso disso, tá? Bem, em relação às chamadas dos métodos, né, nós acabamos que essa implementação aqui dessa hierarquia de chamada é feita através de uma pilha de chamadas de métodos em Java e em outras linguagens de programação também, né? Normalmente, as linguagens de programação criam pilha de chamadas de métodos. Isso facilita o controle da execução dos métodos e do retorno ao chamador. O que é uma pilha? Pilha é uma estrutura de dados do tipo left in, first out. Como assim? Pense aí numa pilha de pratos. Você pega um prato, aí depois coloca outro prato por cima dele, depois o outro prato fica em cima, e você vai e coloca vários pratos, um em cima do outro, tá? Então, o que acontece? Qual é o prato que está mais acima? O primeiro que você colocou ou o último que você colocou? Obviamente, é o último que você colocou. Então, qual prato você vai tirar primeiro, né? O último que você colocou, ou seja, o último que foi colocado é o primeiro a ser tirado, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, isso é uma pilha, tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, quando ele chama o método 1, né, antes de chamar o método 1, eu tenho pilha vazia, lá na JVM, né, no local lá de controle das operações pelo Java. E aí, quando eu chamo um programa, ele vai atrás de quem? Do método main. Então, olha só, inicialmente eu tenho a pilha vazia, e quando eu executo o programa, ele chama o método main, coloca lá na pilha, tá? Se esse main chamar o método 1, o que vai acontecer? Ele vai se colocar do método 1 acima do método main, que é o método chamado logo após o método main. O método 1 chama o método 2, então o método 2 é colocado acima do método 1 na pilha. E o método 2 chama o método 3, que é colocado em cima do método 2. Então, nós temos uma pilha, o primeiro que foi colocado, o main, depois método 1, depois método 2, depois método 3. Quando o método 3 for executado, ele vai sair da pilha. Aí vai voltar para essa outra figurinha aqui, método 2, método 1 e main. E aí o método 3 retorna a sua informação para o método 2 que está abaixo dele. O método 2, quando for executado, ele retorna a sua informação para o método 1 e é tirado da pilha, e fica essa figurinha aqui. E quando o método 1 é executado, ele é tirado da pilha e retorna a sua informação para o main, e aí fica desse outro jeito aqui, até terminar o programa, e aí a pilha fica novamente vazia. Então, mais ou menos desta forma aqui, que é organizado, é feito o controle aí de chamadas de métodos em Java, tá? Cada quadrinho aqui de um método, né, aqui um quadrinho para o método, um retângulozinho, né, perdão, para o método main, outro para o método 1, etc. Isso aqui é chamado de quadro de pilha, tá? Então, esse quadrinho aqui, tem muito mais informações. Quando eu coloco um quadrinho aqui, eu não coloco só o nome do método, não. Né? O Java, ele coloca um quadro de pilha, ou também chamado de registro de ativação, tá? Com as informações dos seus parâmetros, variáveis locais e qual o endereço, né, de retorno ao chamador também, né, para poder ele retornar para o local correto, né, para o método correto e não para um outro método que não tem nada a ver com ele, né, que não chamou ele, na verdade, certo? Então, é isso.
E aí, pessoal, a memória, né, ele tem um limite, tá? Ela tem um limite, e se a quantidade de chamadas de método criar pilhas muito grandes, pode ser que haja um estouro de pilha, porque o computador não vai suportar, ou a memória do computador não vai suportar aquela quantidade de memória alocada, né, que ele está precisando. Então, a gente tem que ter um cuidado aí, quando construímos nossos programas, para não criar chamadas aí formando hierarquias muito grandes, né, de chamada, tá? A gente tem que ter esse cuidado aí também. Aqui é um exemplo de um quadro de pilha, né? Cada retângulozinho lá daquele desenho que eu mostrei no slide passado, ele é um componente desse aqui todo, ó. Perdão, aqui, ó. É um desse aqui, ó. Pronto, aqui tem dois quadros de pilha. Ó. Nós temos aqui um quadro de pilha de um método chamado desenho quadrado, e aqui outro quadro de pilha de um método chamado desenho linha, tá? Olha só, o que normalmente tem? Nós temos parâmetros do método, o endereço de retorno, ou seja, para quem é que chamou ele, ou seja, para a quem eu devo retornar alguma informação, variáveis locais da operação, né, desenho quadrado, tá? E aqui do mesmo jeito, ó, parâmetros dele, endereço de retorno e variáveis locais de desenho a linha. Então, veja que tem essas três informações aqui no quadro de pilha. Quando termina a execução, ele verifica o endereço de retorno e aí devolve a informação ou a execução para o endereço de retorno. E aí nós temos ponteiros controlados aí pela JVM, né, ou pela linguagem de programação que você estiver utilizando para retornar para o local correto. Ponteiro para o quadro e ponteiro da pilha, indicando o topo da pilha, né, se ele chamar outro método, ele vai indicar onde é que tem que ser colocado o quadro de pilha, né, desse outro método que for chamado aqui, no caso, pelo desenha linha. Tá? E aí, métodos, né, tem parâmetros e variáveis locais. Parâmetros são utilizados para solicitar informações para realizar alguma atividade. Por exemplo, eu quero somar dois números. Então, eu preciso de dois números. Então, eu vou receber dois números como parâmetro, né? Quem passa a informação para o método, ele está passando argumento. E o método que recebe o argumento, ele recebe esse argumento para os seus parâmetros. Tá passando para o mesmo lugar, mas com nomes diferentes, ok? E aí o método pode ter um ou mais, nenhum, na verdade, pode não ter nenhum e pode ter vários parâmetros. E cada parâmetro é separado por vírgula e cada parâmetro tem o seu tipo de dado declarado também. Muito importante isso daí. E quando for passado o argumento, tem que ser respeitado os tipos na ordem que for declarado naquele método, né, os tipos de dados. Não pode colocar tipo de dado diferente daquilo que for previsto pelo método. Então, métodos podem declarar variáveis locais e alterar variáveis de instância, certo? Se uma variável é utilizada por apenas um método e não é necessário manter seu valor para a execução do método, ela deve ser uma variável local. Então, um método de uma classe pode manipular o estado do objeto, ou seja, alterar as variáveis de instância, ou pode criar variáveis dentro dele, um exemplo aqui, né, para poder fazer algum trabalho temporário. Por exemplo, aqui, o método sacar. Ele tem um parâmetro chamado valor de saque, porque ele precisa da informação do valor que é necessário para sacar, e ele faz a comparação desse parâmetro com a variável de instância saldo, que mantém o estado do objeto indicando quanto é que tem de saldo naquela conta corrente. E aí faz a alteração na variável de instância de acordo com aquele parâmetro que foi colocado. E aqui embaixo eu tenho um simular empréstimo, eu tenho um exemplo de uma variável local, que é do tipo calculadora. Variável C do tipo calculadora, ó. Então ele referencia um objeto calculadora, e aqui eu criei essa variável local para chamar o método simular da calculadora, c.simular, tá? E aí retorna essa simulação em formato de string. Então, nós temos esse exemplo aí, ok? E aqui a chamada, né, ó, esse switch case aqui, ó, é solicitado aqui, por exemplo, no case 1, um valor do usuário, esse valor é passado para
para o método sacar, e, veja só, é passado esse argumento aqui, valor, para o método sacar. E aí, o tipo de dado é int, tá? Ou seja, netInt, então está passando o tipo de dado correto, e aí ele executa essa informação, né, a informação de saque conforme aqui é previsto, tá? Veja que o sacar, ele é do tipo, ele retorna voz, na verdade nada, né? Então, não está guardando ou retornando informação aqui para ninguém. Se tiver alguma coisa recebendo valor aqui, vai dar erro de compilação, porque é void. Enquanto aqui no simular empréstimo, ele retorna uma string. Veja só. O suporte de celular está lá na estante. Então, o simular empréstimo, ele retorna uma string, né, como você pode ver aqui, e você pode retornar para alguém, no caso aqui, para string simulação, tá? Então, que são chamadas aos métodos e os argumentos passados para eles. Agora, vamos ver uma coisa interessante aqui. As variáveis locais podem ser declaradas em qualquer local dentro de um método. E a variável local só poderá ser referenciada dentro do bloco declarado, né? Por exemplo, aqui, ó, declarei essa variável local. Dentro desse método aqui, esse C não é visível em outro local. Se eu tiver um C aqui em depositar, já é outra variável, não é a mesma aqui de simular em empréstimo. Da mesma forma, se eu tiver uma variável dentro de um if, tá? Por exemplo, aqui, ó, né? Nós temos aqui a variável int valor. Quando terminar esse if, esse valor aqui já não pode ser acessado aqui fora desse bloco, né, representado aqui por essas chaves, né? Então, uma variável local declarada dentro de um bloco, ele só é visível naquele bloco que foi declarado. E se uma variável local tiver o mesmo nome de uma variável de instância, o que vai acontecer? O Java vai dar prioridade à variável local, ou seja, vai provocar um sombreamento. Nesse bloco aqui, por exemplo, aqui do valor, olha só, nós temos aqui uma variável de instância chamada valor, né, do tipo int, com valor 10. E aqui embaixo, ó, eu estou mandando imprimir, ó, no método de exemplo, imprimir o valor, que no caso aqui é 10. No if, se o x aqui que for passado como parâmetro for maior do que 10, eu estou declarando uma outra variável local chamada valor também. O que acontece aqui, ó? Quando eu declarei aqui nesse if, a partir dessa linha aqui, já não é visível a variável de instância, ela foi sombreada, né? Ela vai estar oculta. Então, quando eu fiz int valor igual a 20 e mandei imprimir aqui embaixo, ele não vai imprimir 10, ele vai imprimir 20, porque é essa variável local. Quando o termo fechou o parênteses aqui e imprimir de novo o valor, ele não enxerga mais a variável local. Por quê? Porque a variável local só está nesse bloco do if. Então, aqui ele já vê a variável de instância valor, e aí vai imprimir 10 novamente, tá? Mas se eu quiser utilizar dentro do if a variável de instância, então você pode utilizar aí uma referência chamada referência des. O des é uma palavra-chave do Java que permite referenciar o próprio objeto, né? Faz com que o objeto referencie a si mesmo. Para quê? Para eu poder chamar variáveis locais, variáveis de instância, chamar os métodos, tá? Então, como ele refere-se a si mesmo, ele pode chamar explicitamente os seus variáveis de instância e métodos, tá? Quando eu não coloco des, né, e a variável de instância não está sombreada, a JVM implicitamente usa o des para pegar o valor da variável de instância, né, des.valor, no caso aqui. Então, como é que eu uso? Des, ponto, a variável de instância ou método daquela classe que eu quero utilizar. Então, nesse exemplo aqui desse if, ó, essa primeira linha aqui, ele vai chamar a variável local, e nessa segunda linha aqui dentro do if, como eu estou usando des, então ele vai chamar a variável de instância valor, des.valor, vai imprimir 10 nesse caso aqui. Tá? Então, nós podemos utilizar a variável, ou a referência des. O des é muito utilizado nos getSet. Normalmente, né, o construtor aqui também, né, quando a gente recebe parâmetro no getSet, a gente utiliza, somente no set, né, um exemplo aqui, né, no construtor, né, o nome
de parâmetro que é o mesmo nome da variável de instância. Para não haver confusão aqui, para não haver sombreamento, o que a gente faz? This.x igual a x, this.y igual a y, né? Aqui, ó, public int get x, return this.x, public int get y, return this.y. Ou lá no set, eu poderia ter public void set y, ele vai receber um int x, então, this.x igual a x. Então, esse x aqui é o parâmetro e this.x é a variável de instância para poder eu referenciar ela corretamente, tá? E aí, sobre os retornos de métodos, né? Métodos do Java podem retornar, no máximo, um valor. O retorno pode ser uma referência a um objeto que contém muitos valores, tá? Então, eu posso retornar um valor de tipo primitivo, ou posso retornar um objeto. E aí, o tipo de retorno, nesses casos aí, é diferente de void, e tem que bater o tipo de retorno com o que está lá no return, na instrução return com a expressão. Essa instrução deve ser a última a ser executada na lógica do método. Então, pode haver mais de uma instrução return controlada por condicionais. Eu posso pôr if, alguma coisa de return, e um else, alguma coisa de return. O que não pode é ter dois returns que estão no mesmo bloco. Então, tem que fazer de alguma forma que um return seja chamado, se tiver mais de um return no método, né, que ele seja chamado em lógicas diferentes, né, tipo no if e else. Então, métodos com tipo de return void não precisam especificar uma instrução return. Agora, se eu quiser colocar um if, por exemplo, para fazer com que aquele método seja, de acordo com uma condição, seja interrompida a sua execução, eu posso colocar um return sem nada, uma instrução return vazio, né? Não retorna void, então eu posso ter um return com ponto e vírgula, não retorna nada, então eu posso especificar desta forma para interromper a execução do método imediatamente de acordo com uma condição. Ok. E aí, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, o método println. Ele recebe um argumento, que é uma string. O argumento que eu passar para ele pode ser o retorno direto de um método. Em vez de eu criar uma variável para receber o retorno do método simular empréstimo e depois passar para o println, eu posso chamar diretamente o simular empréstimo aqui, ó, com seu objeto. Ó, se um ponto simular empréstimo, passei os parâmetros para ele vai retornar alguma coisa e esse retorno vai ser utilizado no println. E se o método retornar um objeto, por exemplo, aqui, ó, o método getNome da classe do objeto cliente aqui, ó, eu posso, né, utilizar o ponto para chamar métodos ou atributos daquele objeto. Por exemplo, aqui, ó, cliente.getReturn, getNome, perdão. Ele retorna uma string. Como retorna uma string, eu posso já chamar ponto to lowercase, que faz com que esse nome, o resultado fique com letras minúsculas, né? E aí, esse to lowercase também retorna uma string, a string com letras minúsculas, né? Então, ponto contains. O que o contains faz? Ele verifica se a string, né, que eu estou chamando contains, contém um determinado conjunto de caracteres. Por exemplo, aqui, a palavra sum. E aí, se tiver, ele vai retornar true, se não, vai retornar false. E aí, ó, coloquei esse retorno aqui do contains dentro de um if. Se o nome do cliente, todo em minúsculo, contiver o nome sum, né, ele vai entrar nesse if. Se não, ele vai seguir para depois desse if. Ok? E aí também, pessoal, nós temos aí o conceito de métodos estáticos, né? Alguns métodos e campos podem ser utilizados sem a criação de objetos. Quando nós precisamos desses métodos, quando nós podemos criar esses métodos estáticos? Né? Quando esses métodos não afetam, ou não alteram, não manipulam, não precisam das variáveis de instância, né, do objeto, não alteram o estado do objeto, né? E esses métodos que não precisam de nada aí do objeto, né, de atributos do objeto, eles são chamados de métodos de classe ou métodos estáticos. E eles são declarados com a palavra-chave nova aqui, ó, uma palavra-chave estática, não nova que vocês utilizam aí no método main. Então, como é a declaração de um método estático? Você coloca o modificador de acesso, public, private, a palavra-chave static, o tipo de retorno,
o nome do método e os parâmetros, e abre e fecha chaves. A declaração de um método, né, estático só muda em relação aos outros métodos por causa do uso da palavra-chave estática. E aí, dentro desse método, eu não posso manipular os atributos ou métodos não estáticos da classe, tá? Então, e aí, quando eu for usar esse método estático, eu não preciso ter um objeto, basta fazer o nome da classe, ponto, o nome do método, passando os argumentos para ele. Então, o nome da classe, ponto, o nome do método, passando os argumentos. Então, vamos ver aqui mais informações. Métodos estáticos não podem acessar campos ou métodos não estáticos da classe, novamente, né? Você só consegue utilizar atributos e métodos não estáticos da classe se você criar um objeto independente dentro do corpo do método, né? Por exemplo, se eu tenho uma conta corrente, eu quero utilizar um objeto, atributos do objeto conta corrente, eu tenho que criar uma conta corrente aqui dentro, tá? Um objeto conta corrente, e não vai ser um objeto em particular do método estático, mas um objeto que eu estou criando dentro desse método, ok? Então, métodos não estáticos podem chamar métodos e campos estáticos da classe diretamente, sem especificar o nome da classe. Um exemplo de implementação aqui, ó. Eu tenho aqui um método público static string simular empréstimo, tá? Então, esse método aqui, simular empréstimo da classe conta corrente, ele é estático, ele pode ser utilizado sem precisar criar uma instância de conta corrente. E ele não vai poder manipular os atributos da classe conta corrente, né, e nem os métodos não estáticos dessa conta corrente, a não ser que eu crie uma conta corrente aqui dentro desse método. O que ele faz? Ele chama um método estático chamado simular da classe calculadora, olha só, calculadora.simular, e passa aí os atributos para ele, ó, tempo, capital e taxa, de acordo com recebidos parâmetros aqui também, ó, tempo, double capital e double taxa, tá? E aí veja que esse método do simular da classe calculadora foi chamado sem criar uma instância de calculadora, sem criar calculadora, C igual a calculadora, porque simular é um estático também. E aí retorna a simulação. E aqui, ó, veja aqui no case 4, né, que é uma variação desse exemplo aqui, ó, que eu criei o objeto CC1, ó, né, conta corrente CC1, aqui, como o simular empréstimo, ele é estático, eu alterei aqui para estático, né, então fica conta corrente, ponto, simular empréstimo, e passei aqui a quantidade de anos informado pelo usuário, o capital informado pelo usuário e a taxa que está fixa aqui em 2%, né? Ok? Então, ó, chamei conta corrente, ponto simular empréstimo. Então, esse aqui é um exemplo de método estático, tá? Uma classe de exemplo aqui da API do Java é a classe Math. A classe Math está no pacote java.lang e todos os métodos que ela fornece são estáticos, né? Ela é uma classe que tem uma coleção de métodos para cálculos matemáticos. Por exemplo, aqui, eu quero um método chamado SQRT da classe Math, desta forma, math.sqrt, passando o valor. O que o SQRT faz? Ele tira a raiz quadrada desse valor. Então, vai imprimir, ou vai retornar o valor 20 aqui, para esse atributo, para essa variável raiz, e quando ele imprimir aqui, vai imprimir 20, ó, system.out.println, tá? Então, essa classe, especificamente, possui apenas métodos e campos estáticos. Uma observação aqui importante, não é possível referenciar DES em métodos estáticos. Métodos estáticos não se referem a um objeto específico. Então, aqui, ó, nesse método simular empréstimo, ou no método simular da classe calculadora, dentro deles eu não posso fazer DES ponto alguma coisa, porque eles não podem fazer referência a um objeto específico, tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui de vários métodos da classe método, um método ABS para retornar o valor absoluto de um determinado número, né? Se eu passar um valor negativo, vai retornar um valor sem sinal, né? Um método para arredondar x para o menor inteiro, não menor que x, e aí vários métodos que vocês podem testar, o máximo entre dois números, o mínimo entre dois números, né? O x elevado à potência y, né? Se colocar por 2, 3, vai ser 2 elevado a 3, e aí funções trigonométricas, né, etc. Tá?
E aí nós temos também, pessoal, os campos estáticos, né? O que é um campo estático? É um campo que eu também posso utilizar independente da criação de objetos. Então, cada objeto mantém sua própria cópia para uma variável de instância da classe, como nós já vimos, né? Se eu tenho aqui uma classe conta corrente com os atributos número e saldo, eu criar duas contas correntes aqui, ó, passando dois valores diferentes para cada conta corrente, o Java vai criar na memória RIP lá, né, dois objetos, um CC1 e um CC2, e para cada atributo número e saldo, ele vai colocar o valor específico e um não interfere no outro. Quando eu crio variáveis estáticas, eu vou ter uma mudança nesse sentido, né? Há variáveis para as quais os objetos não precisam de cópia separada. Pode ser necessário que eu tenha uma variável que seja vista ao mesmo tempo, ou seja, compartilhada por todos os objetos daquela classe. E aí, essas são as variáveis de classe ou as variáveis estáticas. Todos os objetos da mesma classe compartilham os mesmos dados da variável de classe, tá? E eles representam informações de escopo de classe, né? Ou seja, como assim? Todos os objetos vão compartilhar a mesma informação daquela variável. Como é que eu declaro uma variável estática? Modificador de acesso, palavra-chave static, o tipo de dado daquela variável e o nome da variável. E como é que eu chamo a variável estática? Nome da classe, ponto, o nome da variável. Tá? Aqui um exemplo. Na classe conta corrente, criei aqui uma variável estática chamada cheque especial. Private static double, cheque especial igual a 500. O que acontece? Eu vou ter aqui dois locais na memória para os objetos que foram instanciados e um outro local na memória que é chamado de memória estática daquela classe, tá? Ele é compartilhado para todos os objetos daquela classe. E aí, ó, todos estão vendo que cheque especial tem um valor 500. Se eu fazer este, aqui, ó, passando aqui, se eu alterar aqui no exemplo do código, olha só, chamando a variável estática que está, nesse caso aqui, né, ela está privada, mas imagine que essa variável fosse pública, né? Aí eu poderia fazer isso aqui, ó, conta corrente, ponto, alterar cheque especial 650. Nesse momento aqui, ó, todos os objetos, CC1 e CC2, vão ver a alteração, 650. Todos estarão apontando para a mesma variável compartilhada. Tá? Então, se o CC1 alterar para 700, aquela variável estática, o CC1 também vai ver os 700 naquele local. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, isso é útil para quê? Nesse sentido aqui, ó, se eu quero manter o mesmo limite de cheque especial para todas as contas do banco. Tá? Eu não quero que cada objeto conta corrente tenha um valor, um limite de cheque especial diferente. Eu quero que todos tenham o mesmo. Então, quando eu altero um, altera para todo mundo ao mesmo tempo. Eu tenho um jogo onde eu preciso que um determinado objeto saiba quantos objetos do mesmo tipo dele existem, eu posso criar uma variável estática contadora lá, para toda vez que eu criar um objeto, eu incrementar esse contador, e aí todos os objetos saberão a quantidade de personagens daquele jogo, né, daquele tipo específico, que existem naquele jogo que ele pertence. Tá? Ok, então nós temos aí o escopo de classe, né? Variáveis estáticas podem ser utilizadas em todos os métodos da própria classe. Nesse caso, não precisa informar o nome da classe para acessar a variável. Né? Eu posso chamar, na mesma classe, aquela variável estática, sem especificar o nome da classe novamente. Normalmente, a gente coloca o nome da classe para poder ficar explícito para nós que aquilo ali é uma variável estática. Tá? Agora, se eu estou utilizando aquela variável, se for pública, por exemplo, em outra classe, aí eu preciso colocar o nome da variável, o nome da classe e o nome da variável, é o nome qualificado completo. Caso a variável estática seja pública, ela pode ser acessada em outra classe por um objeto da classe ou com o nome da classe, né? Então, olha só, eu posso usar, né, saldo total, cc1.getSaldo mais cc1.checkSpecial, a cheque especial é estática, mas ele pode ser chamado também pelo objeto. Ou eu posso chamar ela
dessa forma aqui, ó, chama nome da classe ponto cheque especial. Eu posso ter o objeto tem acesso à variável estática, eu posso simplesmente nome da classe ponto a variável estática, e todos os objetos vão enxergar, ou vão poder utilizar aquele mesmo valor, ou ter acesso à alteração que foi feita naquela variável estática, tá? Um exemplo de variável estática aí na plataforma aí do Java são as variáveis π e e, né, da classe math. Então, eu posso fazer math.pi, que ele tem o valor aproximado da constante matemática π, e math.e, que ele tem o valor aproximado da constante matemática e. Vocês podem procurar aí na API do Java. Esses campos estáticos aqui, pessoal, eles também são constantes, tá? Vou mostrar vou mostrar agora o que são as constantes. O que são uma constante? São aquelas variáveis que não podem ter esses valores modificados. Então, tem variáveis que podem ter valores modificados e outras não. Quando você sabe que uma variável não pode ter o seu valor modificado, tem que ser aquele que foi colocado para ela e não pode mudar, então você tem que lembrar de colocar ela como constante. Tá? Isso é chamado de princípio do menor privilégio. Você não pode dar o privilégio a mais daquilo que ele pode ter, ou que precisa ter. Né? Então, variáveis que não podem ter seus valores modificados devem ser definidas como constantes. Constantes são declaradas com a palavra-chave final. Então, se eu quiser declarar uma constante, eu coloco final, o tipo de dado e o nome da constante. Né? Antes aqui, você também pode colocar aqui o modificador de acesso. Aqui você pode colocar, criar uma constante dentro, como uma variável local. Né? Então, uma vez inicializado o valor de uma constante, não é possível alterar o seu valor. Essa inicialização pode ocorrer na declaração daquela variável ou no construtor. E qualquer tentativa de alteração que for feita vai gerar um erro de compilação. Constantes são normalmente nomeadas com letra maiúscula, desta forma aqui, para diferenciar das outras variáveis, e separadas as palavras dessa constante com um underline. Tá? E as constantes também podem ser estáticas. Então, nesse caso aqui, todas as instâncias vão utilizar o mesmo valor. E a inicialização vai ocorrer na declaração da constante, não no construtor mais. Tá? Agora, se você precisar que cada objeto tenha o seu próprio valor para a constante, né, e a partir do momento que for dado o valor não pode ser mais alterado, então você faz essa inicialização no construtor da classe, utilizando até um parâmetro como base para fazer essa atribuição do valor. Então, um exemplo aqui, novamente as variáveis e e π da classe math, que podem ser declaradas como public, static, final, double. Elas são estáticas, são finais, e são do tipo double, tá? Aqui os exemplos aqui de uso de variáveis estáticas, math.poll, string.format, né? O string.format é como o println, só que o println imprime na tela uma string formatada. E o método format da classe string, né, ele retorna uma string formatada, não imprime, ele retorna uma string formatada. Parse double, ele converte uma string em double. A classe double, ponto, o método parse double converte uma string double. A classe integer, ou veja, o i maiúsculo, ponto compare, né, ele faz a verificação se dois números são passados para ele, né, são iguais, tá? E tem o método main, né? O método main, ele é estático por quê? Porque a JVM precisa criar objetos quando nenhum objeto foi ainda criado. Ele precisa levantar o programa, né? Então, ele precisa chamar um método estático, que no caso é o método main. E aí, eu posso passar argumentos para o método main, com o comando Java, quando eu executar a classe, né, que tem o método main, pela linha de comando Java, aí o nome da classe e os argumentos para o método main. Tá? E aí, como utilizar esses argumentos? Né? Em outra aula, a gente vai ver como usar esses argumentos, tá? Aqui alguns exemplos de uso de variáveis estáticas, né? math.p vezes math.poll, tá? O campo out da classe system, né? É um objeto estático da classe system, esse objeto é de um tipo de dado que tem o método println. System.in, o in também é um objeto estático da classe system.
A classe INTEGR tem um método chamado maxValue, né, que retorna o maior valor possível, né, o maior valor que um inteiro suporta. Double.nan é um atributo aí também da classe Double. E o question message é um atributo da classe JOptionPane, que a gente vai ver aí em outra aula. Tá? E em relação aos estáticos, nós também podemos fazer importação estática. Tá? Quando eu preciso utilizar vários métodos estáticos de uma classe, e aí eu não quero ficar sempre escrevendo o nome da classe, ponto, o nome do método, eu posso fazer uma importação estática. Essa importação pode ser feita de duas formas. A importação simples, onde eu digo, ó, import static, nome do pacote, ó, é um import, lembre que fica lá nas primeiras linhas do nosso arquivo. Nome do pacote, ponto, nome da classe, ponto, nome do membro estático. Quando eu coloco desta forma aqui, ó, eu estou dizendo que eu quero utilizar apenas esse membro, ou esse membro estático no meu arquivo. E aí eu posso chamar diretamente, sem especificar o nome da classe, dentro desse arquivo, tá? Desse nosso código-fonte. Agora, se eu quiser, por exemplo, a classe math, utilizar qualquer método da classe math, sem precisar fazer math.pull, por exemplo, quero fazer só pull, tá? Então, eu coloco import static, nome do pacote, ponto, nome da classe, ponto, asterisco. O asterisco indica que eu posso utilizar qualquer método estático daquela classe, ok? Agora é necessário cuidado com importações de membros com o mesmo nome. Se eu tiver importação de membros estáticos de classes diferentes, mas esses métodos tiverem o mesmo nome, eu vou ter aí um erro de compilação, tá? Ok, pessoal. E aí, né, vocês podem estudar as seções 6.9 e 6.10 do livro texto, tá? Para fazer um estudo complementar aí, um exemplo para a geração de números aleatórios, ou números randômicos. E aí vai mostrar um exemplo utilizando a classe securityRandom do pacote Java.security, né, para gerar números randomicamente. Vai mostrar até um jogo lá de dados, um outro tipo de jogo, um Ganon, por exemplo, né, que vocês vão poder jogar, fazer um jogo aí no programa utilizando essa classe, tá? Tem também uma classe antiga, menos segura, chamada random, né, java.t.random, que é usado como exemplo aí na edição 8 do livro, tá? Na nova edição já utiliza essa outra classe que é mais segura. Aí vocês podem estudar no livro, né, e ver uma implementação interessante aí, né, de métodos estáticos, variáveis estáticas, né, e de uso de métodos de forma adequada, tá? Ok? E tem a implementação aí de um jogo de azar para vocês. Ok, pessoal? Então, o que nós vimos aqui nessa aula? Né? Analisamos métodos com mais profundidade, destacamos o uso de parâmetros, variáveis locais e variáveis de instância nos métodos, estudamos a organização das chamadas dos métodos através de pilhas, conhecemos a referência DES, e fizemos uma apresentação de métodos e campos estáticos, né? E fizemos a apresentação aí de constantes nesta aula. Então, estudem, façam uma revisão adequada aqui de todo o conteúdo que foi apresentado e vamos seguir em frente aí nesses estudos. Grande abraço para vocês, pessoal.